Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi e do nosso Pai Yahweh. Bem, irmãos, o vídeo de hoje é para falar sobre a santidade. Por que que nós não devemos ouvir o que o que o homem determina como santidade e sim focar apenas no que a palavra define como santidade? Porque vamos dizer assim, um dos maiores problemas do mundo moderno. Isso, na verdade, sempre foi um problema recorrente desde Gênesis e até hoje e até o fim dos tempos. O ser humano, ele quer definir o que é santo e o que não é para o Criador. O que é para ser guardado e o que não é. Porque as pessoas, elas são naturalmente rebeldes de coração. Elas são rebeldes, elas não querem guardar os mandamentos. Elas não querem entender a santidade. Elas querem fazer o que o Rômulo já falou num vídeo que acho que ele vai repostar, creio eu, que é o que a gente chama de teologia do mínimo necessário. As pessoas querem fazer o mínimo necessário para serem salvas. E vão acabar se lascando no processo, porque ninguém pode fazer nada para ser salvo. E aí o que acontece? Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube que era de um homem e um papagaiozinho. O que aconteceu no vídeo é irrelevante aqui. Mas me fez uma seguinte pergunta. Cara, ó, olha aonde a inspiração pode surgir, vir de coisas assim, do nada. Mas eu não creio em coincidência. Então, assim, eu vi esse vídeo do papagaio e aí eu fiquei me perguntando, cara, isso tá doentio, as pessoas querendo humanizar os animais como se os animais fossem iguais aos seres humanos. E aí eu parei para pensar num instante, e aí eu comecei a parar para pensar, se eu não me... Aí eu fiz bem isso, aí eu pensei, cara, a palavra não tem algum mandamento relacionado a isso? E foi aí que veio a inspiração do alto para falar sobre isso com vocês, meus irmãos. Porque eu vou abrir aqui numa passagem que é muito ignorada, mas que vocês vão entender o porquê que, ao ignorar esse tipo de mandamento, o Messias diz que o povo honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Cadê? E está lá em Levítico capítulo 19, capítulo, cadê? Isso, capítulo 19, versículo 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás sementes de duas espécies, e nem usarás roupas de dois estofos misturados. Muitos irmãos ignoram esse mandamento porque eles acham, eles dizem, é cultural, é pro povo de Israel, não é para nós. Mas, gente, isso aqui está totalmente relacionado à santidade, está relacionado à criação. Meus irmãos, mas o foco, o irmão Arthur tem um vídeo muito bom, que ele falou desse vídeo, que ele falou sobre não misturar os tecidos. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição e aí vocês acompanham o vídeo. O meu foco é mais precisamente nesse primeiro estatuto aqui. Não misturarás com os animais de diversas espécies, ou seja, você não vai misturar um boi com um bisão, por exemplo, porque apesar deles pertencerem à mesma família, eles são espécies completamente diferentes. Eles têm cargas genéticas diferentes, eles têm funções digestivas diferentes, eles têm propósitos diferentes. E por que o Criador considera isso aqui abominável? Porque está diretamente ligado à santidade. O Criador, ele criou cada animal segundo a sua espécie, como está aqui em Gênesis. Isso aqui não é um princípio arbitrário. Isso aqui está diretamente ligado ao princípio do Criador, a um princípio que o Criador já estabeleceu desde o dia da criação. Aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. Disse também Yahweh: produza da terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie.
E assim se fez. E o Criador, e fez o Criador animais selvéticos ou animais selvagens segundo a sua espécie, animais domésticos segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu o Criador que era bom. Foquem nessa palavra. E viu que o Criador, que era bom. É bom cada animal ficar de acordo com a sua espécie, porque isso é um reflexo da perfeição do Criador. Se o Criador criou o tigre diferente do leão, é porque é para ser admirada a obra genuína do Criador, a obra verdadeira. Porque assim como ele fez a distinção da luz e das trevas, ele criou aquilo que é bom e o que é mal para fazer uma distinção de propósito, para que nós possamos reconhecer e ter discernimento o que é bom e o que é mal. E aqui está dizendo, e aqui como vocês viram, até os animais domésticos, ou seja, ele criou animais para serem tratados como animais de estimação e outros animais, como o cachorro, o gato, algumas espécies de peixe, algumas aves e outros animais para viverem na selva, porque isso faz parte da criação, gente. E por isso que o Criador, aqui em Levítico 19, diz para não misturarmos as espécies, porque isso é abominável, porque isso vai contra a ordem natural. Isso é literalmente você misturar o santo com o profano. Porque quando você mistura as espécies de animais, é como uma forma de dizer para o Criador: eu posso mudar a obra. Eu sou melhor do que você, Deus. Eu sou melhor do que você. Eu vou transformar, pegar um tigre e pegar um leão e misturar e vou fazer uma espécie melhor ainda. E o que acontece? O animal sofre. Desculpa se eu começar a me emocionar, é porque eu sou muito sensível com esse negócio de maltrato. Sou muito sensível com esse negócio de maltrato aos animais. Porque as pessoas não entendem o quanto que os animais eles são reflexo da pureza e da beleza do Criador. Porque agora eu vou dar dados científicos do que acontece quando você mistura espécies híbridas. Um clássico exemplo é a mistura do cavalo com o burro, que aí surge a mula. Quem mistura os animais que não foram feitos para ser misturados, não sabe a tortura psicológica e estrutural que causa nesses animais. Porque é o seguinte, como o cavalo e a mula o cavalo e o burro são duas espécies diferentes, a mula se torna infértil. Você sabe qual que é o impacto disso na vida da mula? Distanciamento social, porque a mula não se encaixa nem no grupo do cavalo e nem no grupo do jumento. Ou seja, ela já tem uma pressão psicológica, porque assim, os animais sofrem, eles têm emoções, porque ela não se encaixa nem com um nem com o outro. E outra, como ela é um animal infértil, isso causa uma dor e um sofrimento. Que não tem, é imensurável. Porque ela vê ela sente, apesar dela não ter a mesma estrutura cerebral e complexa que a nossa, pra gente compreender, ela é sensível o suficiente para ver que ela não vai ter a sua linhagem continuada. Ou seja, ela é a primeira e único ser daquela família. E ela vai morrer sem deixar descendentes. E isso para um animal que tem por instinto continuar a sua linhagem, isso causa tortura psicológica. Gente, isso é um ato de crueldade. Essa lei aqui não foi dada apenas para uma separação, porque as pessoas não sabem nem o que significa separação, de acordo com o contexto bíblico. Quando o Criador fala que quer separar você do mundo, ele está querendo dizer o quê? Que é para você se tornar santo como ele. Porque ao não misturar as espécies, você está sendo santo como o Criador. E quando você cumpre essa lei no coração, você vê a crueldade e a maldade que é você fazer isso com um animal. Você está maltratando o animal.
Você está fazendo aquilo que o Messias falou. Esse povo me honra com meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque quem tem o coração do Criador e quem tem o coração do Messias não desobedece esse mandamento. Não desobedece a ordem da criação. Porque isso é ser santo. É guardar os mandamentos e entender o porquê. Por amor. E outras coisas também. As várias misturas genéticas de alguns animais visaram lucro e causaram diversas catástrofes. Por exemplo, vocês sabiam que o hibridismo de animais é responsável por grande parte das epidemias que nós tivemos ao longo da história? Ou que foi responsável por diversos desastres ambientais? Desobedecer à lei causa consequências. Não achem que as coisas que estão acontecendo nesse mundo são sem motivo. As pessoas estão semeando maldade, malignidade, ao não cumprir até o menor dos mandamentos. E é só não fazer. Mas é isso, as pessoas parecem que têm prazer em desobedecer. As pessoas parecem que têm prazer na desobediência. E isso que eu estou falando e esses mandamentos, então, é por isso que eu digo, rejeitem as premissas teológicas que visam tentar categorizar o que é e o que não é. A lei, os mandamentos, a santidade é uma só e deve ser cumprida. Eu vou fazer um vídeo mais tarde explicando, tá, o que foi cumprido e o que não foi. Mas o ponto é, esse tipo de mandamento não foi abolido porque está relacionado à santidade do Criador. E quando você mistura o santo com o profano, você está literalmente dizendo na cara do Criador: eu vou te desobedecer. Eu vou tentar fazer aquilo que eu, uma mera criatura, não sou capaz de fazer. Mudar a criação. E para quem acha que isso aqui é ser legal, e para quem acha que isso aqui é ser, nossa, você está sendo cruel, se coloca no lugar do animal. Se coloca no lugar do animal que o Criador disse para o homem cuidar. Você imagina a tortura psicológica, a tortura, os maus tratos. Quantos animais já foram extintos porque foram selecionados apenas para benefício próprio? Misturas de animais em prol do sofrimento deles, em prol do lucro, resultou no sofrimento. É isso que um servo de Deus faz? Ele maltrata um inocente, um ser indefeso, em prol do benefício próprio? Vocês não conhecem o Criador. Quem pensa dessa forma, não? E eu não tô falando só desse mandamento não, tá? Tô falando do adultério, tô falando do roubo, do assassinato, se prostrar diante de imagens e todos os mandamentos. Pois é. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem na graça do Criador e na graça do nosso Senhor Yahushua. Até mais tarde.